Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que você está exausto. Eu sei que quando você abre os olhos pela manhã, a primeira coisa que você sente não é a alegria de um novo dia, mas um peso esmagador no peito. Uma vontade profunda de fechar os olhos novamente e simplesmente desaparecer por um instante. O seu corpo dói, mas não é uma dor física comum. É a dor de uma alma que está carregando um fardo pesado demais por tempo demais. Você acorda e sente como se a sua energia tivesse sido completamente drenada durante a noite. O sono não te restaurou. O descanso não veio. E a sua mente continuou correndo em círculos, tentando resolver problemas que parecem não ter solução. Você olha para o teto e sente um vazio imenso. Uma sensação de que as suas forças acabaram e que você está operando apenas no limite do seu limite. A verdade é que você está cansado de lutar. Cansado de carregar o mundo nas costas. Cansado de fingir que tudo está bem, quando, na verdade, tudo está desmoronando por dentro. Nós vivemos em um mundo que nos exige uma força constante, uma produtividade inabalável, uma postura de vencedor que nunca falha. E você aceitou esse papel. Você se tornou a fortaleza de muitas pessoas. Você é aquela pessoa a quem todos recorrem quando precisam de ajuda, quando precisam de um conselho, de um ombro amigo, de um suporte financeiro ou emocional. Você aprendeu a sorrir mesmo quando seu coração estava chorando. Você aprendeu a dizer que está tudo bem, que você aguenta firme, que você dá conta de tudo. Mas, por trás desse sorriso ensaiado e desse tom de voz firme que você usa para acalmar os outros, existe um ser humano que está pedindo socorro em silêncio. Existe uma criança assustada dentro de você que só queria um abraço, que só queria ouvir que está tudo bem, não ser forte o tempo todo. Essa pressão invisível para manter as aparências, para não decepcionar os filhos, o cônjuge, os pais ou os colegas de trabalho, é uma das formas mais dolorosas de escravidão emocional. Você se tornou prisioneiro da sua própria força. E então chega a noite. O barulho do mundo finalmente silencia. As pessoas que dependem de você estão dormindo. O telefone para de tocar. É nesse momento, na solidão do seu quarto, sob a penumbra da noite, que a máscara cai. É quando o silêncio se torna ensurdecedor e as lágrimas que você segurou o dia inteiro com tanto esforço, finalmente encontram o caminho livre pelo seu rosto. Você chora baixinho para não acordar ninguém. Você chora porque a dor acumulada é grande demais para ser contida. Você chora de cansaço, chora de frustração, chora por se sentir tão absurdamente sozinho no meio de tanta gente. É uma solidão profunda, aquela que vem da sensação de que ninguém realmente te conhece, de que ninguém enxerga a sua dor por trás da sua utilidade. As pessoas amam a sua força, mas parecem ignorar a sua fragilidade. E você se pergunta se algum dia esse peso vai aliviar. Se algum dia você poderá simplesmente descansar sem sentir culpa. Mas eu quero que você respire fundo agora. Pare por um instante.
Deixe o ar entrar nos seus pulmões de forma lenta e profunda. Eu quero te dizer algo que o seu coração precisa ouvir desesperadamente hoje. Deus está vendo você. Ele viu cada lágrima que molhou o seu travesseiro na noite passada. Ele ouviu o suspiro silencioso que você deu antes de sair da cama hoje de manhã. Ele não olha para você esperando que você seja um super-herói. Ele não precisa da sua máscara de perfeição. Enquanto o mundo exige que você seja forte, Deus te convida a ser frágil diante dele. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe que você é pó. E ele não se escandaliza com o seu cansaço. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus nos traz um ensinamento que é um verdadeiro bálsamo para a alma cansada. O texto diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero que você preste muita atenção na palavra lançar. No idioma original em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra tem um significado muito mais forte do que simplesmente depositar ou colocar delicadamente. Lançar significa arremessar, jogar com força, desprender-se de algo que está te machucando para que caia nos braços de outro. É o ato de pegar esse fardo pesado, essa ansiedade que está sufocando a sua respiração, esse cansaço extremo que paralisa os seus passos, e jogar com toda a sua força para os pés de Jesus. Lançar significa que você não vai mais tentar carregar isso sozinho. Significa tirar o peso dos seus ombros e transferi-lo inteiramente para aquele que tem ombros largos o suficiente para suportar o peso do universo. Lançar a sua ansiedade sobre ele é também um ato de desapego daquela falsa necessidade de controle. Nós ficamos esgotados porque tentamos controlar o futuro. Tentamos controlar o que as pessoas pensam de nós. Tentamos garantir que nada dê errado. Mas a verdade é que nós não temos o controle de nada. E quando tentamos ser Deus na nossa própria vida, o resultado é sempre o esgotamento, a estafa, o colapso emocional. Quando você lança sobre ele a sua ansiedade, você está dizendo: Senhor, eu não consigo resolver isso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho forças para consertar essa situação. Então eu entrego a ti. Eu jogo esse fardo em tuas mãos e escolho confiar que o Senhor vai cuidar de mim. Deus não te pede para ser forte. Ele te pede para ser dependente. Ele não quer que você apresente a Ele uma vida perfeita e resolvida. Ele quer que você entregue a Ele os seus pedaços para que Ele possa reconstruir cada um deles com o seu amor e a sua graça. Se você está cansado de carregar esse peso sozinho, se você sente que chegou ao limite das suas forças e precisa que Deus renove a sua alma hoje, eu quero te fazer um convite muito especial. Não passe por isso sozinho. Una o seu coração ao meu e ao de milhares de pessoas que também estão buscando refúgio na presença do Pai. Escreva agora mesmo nos comentários desta mensagem, com toda a sinceridade da sua alma, a seguinte frase: Senhor, renova as minhas forças. Ao escrever essas palavras, encare esse gesto como um ato profético de fé, como o primeiro passo para tirar essa máscara de força e se render ao cuidado de Deus. Aproveite também para curtir este vídeo,
pois ao fazer isso, você ajuda a fazer com que esta mensagem de esperança e consolo chegue a outros corações que, neste exato momento, podem estar chorando em silêncio, precisando desesperadamente saber que Deus os ama e cuida deles. Deixe que a graça divina comece a agir na sua vida a partir deste instante de comunhão. Pai amado, Deus de toda consolação e amor, nós nos aproximamos de Ti neste momento com o coração desarmado. Nós deixamos de lado todas as defesas, todas as aparências, todas as mentiras que contamos para nós mesmos e para os outros sobre estarmos bem. Senhor, nós estamos cansados. Há um esgotamento que se instalou no mais profundo do nosso ser. Uma fadiga que não passa com uma noite de sono. Um peso que parece ter se tornado parte do nosso próprio corpo. Nós confessamos diante de Ti que tentamos ser fortes demais por tempo demais. Nós assumimos responsabilidades que não eram nossas. Nós tentamos carregar dores que não podíamos curar. Nós tentamos resolver problemas que pertenciam apenas ao Senhor. E o resultado disso, Pai, é essa sensação de esvaziamento. Essa alma que parece um deserto seco, clamando por uma gota da Tua chuva de graça. Neste momento de oração, nós queremos colocar diante de Ti todas as lágrimas silenciosas. Aquelas que caíram quando ninguém estava olhando. Aquelas que foram engolidas para que outros não vissem a nossa fraqueza. Nós Te entregamos a dor da rejeição. A dor de nos sentirmos usados. A dor de perceber que muitos nos procuram pelo que nós podemos oferecer. Mas poucos se importam com quem nós realmente somos por dentro. Senhor, acolhe o nosso cansaço. Nós não queremos mais fingir. Nós nos despimos de toda a vaidade de querer parecer fortes. Nós somos fracos. Somos necessitados. Somos como ovelhas que precisam desesperadamente do cuidado do pastor. Segura a nossa mão, Pai, e não nos deixa cair. Porque sem Ti nós não temos para onde ir e nem como continuar a nossa caminhada. A Tua palavra nos ensina, no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa expressão, não te estribes no teu próprio entendimento, é um convite profundo para a nossa mente cansada descansar. O que significa estribar-se? Significa apoiar-se, colocar todo o peso do seu corpo sobre um suporte. Quando a Bíblia nos diz para não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, ela está nos alertando sobre o perigo de tentarmos decifrar a vida através dos nossos próprios olhos limitados e cansados. O nosso entendimento é pequeno. Ele é influenciado pelas nossas dores, pelos nossos traumas, pelo cansaço do momento. Quando tentamos entender o porquê de cada sofrimento, quando tentamos prever o futuro com base nas nossas experiências passadas, nós criamos um labirinto mental de preocupações que nos consome por inteiro. Não se apoiar no próprio entendimento significa parar de fazer perguntas para as quais nós não temos respostas. Significa silenciar a mente que grita. E se isso acontecer? E se aquilo der errado?
O que eu vou fazer se as coisas não mudarem? Significa confessar: Senhor, eu não entendo por que estou passando por essa tempestade. Eu não vejo uma saída para essa situação. Mas eu escolho não confiar na minha visão limitada. Eu escolho apoiar toda a minha vida, toda a minha mente, todas as minhas preocupações no teu entendimento, que é perfeito, infinito e cheio de amor. É parar de tentar decifrar os caminhos de Deus e simplesmente confiar que Ele sabe para onde está nos conduzindo. Mesmo quando a estrada parece escura e cheia de curvas perigosas. O salmista também nos conforta no Salmo 37, no versículo 5, ao dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse versículo é uma receita divina para a paz interior. Ele começa com uma ordem simples, mas extremamente difícil para nós. Entrega. Entregar não é apenas deixar as coisas de lado de qualquer maneira. Entregar é um ato consciente de transferência de responsabilidade. É quando você pega aquela situação familiar que está tirando o seu sono, aquele problema financeiro que parece insolúvel, aquela enfermidade que traz medo ao seu coração, e diz: Senhor, este caminho agora é teu. Eu não vou mais tentar guiar este barco com as minhas próprias mãos trêmulas e cansadas. Eu entrego o leme a ti. E o texto continua: confia nele, porque a entrega sem confiança não gera paz. Se você entrega algo a Deus, mas continua se preocupando, você não entregou de verdade. Você apenas verbalizou uma entrega, mas manteve o controle no seu coração. A verdadeira entrega é acompanhada por um descanso profundo, pela certeza de que o Deus que sustenta as estrelas no firmamento está cuidando dos mínimos detalhes da sua existência. E a promessa final desse salmo é maravilhosa. E o mais Ele fará. O mais não é da sua responsabilidade. O mais pertence a Deus. O seu papel é apenas entregar e confiar. O papel de realizar o milagre, de abrir as portas que estão fechadas, de restaurar a saúde, de transformar os corações endurecidos, de trazer a provisão necessária, de curar as feridas mais profundas da sua alma. Esse papel é exclusivamente do Senhor. Quando você tenta fazer o papel de Deus, você se esgota. Quando você permite que Deus faça o que só Ele pode fazer, você encontra o descanso. Permita-se, portanto, desfrutar dessa verdade libertadora hoje. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa saber como será o amanhã. Basta dar o passo de hoje, confiando que a graça do Senhor será suficiente para cada momento de necessidade. Pai amado, neste momento nós queremos praticar essa entrega de forma real e profunda. Senhor, eu cansei. Eu cansei de lutar com as minhas próprias forças. Eu cansei de tentar consertar o que está quebrado ao meu redor usando apenas a minha inteligência humana. Eu cansei de carregar esse fardo pesado que tem esmagado a minha alegria e a minha paz. Diante do teu altar, com as minhas mãos estendidas, eu entrego cada preocupação que tem assolado a minha mente nos últimos tempos. Eu entrego o medo do futuro. Eu entrego a dor do passado. Eu entrego a ansiedade pelo dia de amanhã.
Eu coloco nas tuas mãos a minha família, os meus projetos, as minhas finanças, a minha saúde física e emocional. Eu escolho confiar que o Senhor está no controle de tudo e que o teu plano para a minha vida é de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo e preciso. Senhor, eu cansei de fingir que sou inabalável. Eu admito diante de ti que sou frágil, que sinto medo, que muitas vezes tenho vontade de desistir de tudo. Mas, ao mesmo tempo em que reconheço a minha fraqueza, eu me aproprio da tua força, que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que o teu Santo Espírito sopre agora sobre a minha vida um vento de refrigério, um bálsamo que cura a alma cansada, um óleo de alegria em substituição ao espírito de angústia. Que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu decido descansar em ti hoje. Eu decido não me desesperar diante das circunstâncias difíceis. Eu decido olhar para o tamanho do meu Deus e não para o tamanho dos meus problemas. Neste momento de silêncio e adoração, eu sinto a tua presença me abraçando. Eu sinto o teu amor sussurrando ao meu coração que eu sou o teu filho amado, que eu não fui abandonado no deserto e que essa tempestade não veio para me destruir, mas para me ensinar a depender ainda mais de ti. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está trabalhando nos bastidores da minha vida, preparando um tempo de restituição, de cura e de dupla honra para a minha história. Eu me deito e descanso na certeza do teu cuidado amoroso, porque tu és o meu pastor e nada me faltará. Em teu nome santo, Jesus, eu oro e te agradeço por este momento de libertação e renovação espiritual. Pai amado, quando olhamos para a nossa própria fragilidade, nós percebemos que a nossa exaustão não afeta apenas a nós mesmos, mas começa a transbordar como uma sombra silenciosa sobre aqueles que nós mais amamos neste mundo. Há um medo profundo e doloroso que carrega o nosso peito todos os dias. O medo de que o nosso cansaço se transforme em impaciência. O receio de que a nossa fadiga se torne uma barreira entre nós e a nossa família. Quantas vezes, Senhor, nós chegamos em casa com a alma tão esgotada que não temos forças para dar um sorriso sincero para os nossos filhos. Quantas vezes uma palavra mais ríspida, dita sem pensar, fruto do estresse acumulado no trabalho ou nas batalhas diárias, acabou ferindo o coração de quem só queria o nosso carinho. Nós olhamos para o rosto dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos pais idosos, e sentimos uma culpa terrível. Sentimos medo de que a nossa tristeza silenciosa, que às vezes se disfarça de irritação ou isolamento, acabe contaminando a harmonia da nossa casa, quebrando a cumplicidade do casamento, ou fazendo com que as pessoas que dependem de nós se sintam rejeitadas ou culpadas pelo nosso estado. Neste momento, Senhor, nós trazemos diante de Ti essa culpa que nos esmaga. Nós não queremos que o nosso lar seja um reflexo da nossa ruína interior. Nós não queremos que as pessoas que Deus colocou sob a nossa proteção sofram as consequências do nosso esgotamento emocional. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12,
no versículo 9, o Senhor nos responde com uma promessa que acalma a tempestade da nossa mente. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que mistério profundo e reconfortante se esconde nessas palavras. Pai amado, quando nós nos sentimos completamente vazios, quando achamos que não temos mais nada para oferecer à nossa família, o Senhor nos diz que a sua graça é tudo o que nós precisamos. O poder de Deus não precisa da nossa força humana para se manifestar. Pelo contrário, é exatamente quando nós reconhecemos que não temos mais forças, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, que o poder sobrenatural do Espírito Santo encontra o espaço perfeito para agir. Quando a sua paciência humana chega ao fim, é a paciência de Deus que começa a operar em você. Quando o seu amor parece ter se desgastado sob o peso da rotina, é o amor incondicional de Deus que flui através de você para abençoar a sua casa. O Senhor é o nosso pastor. E como diz o Salmo 23, no versículo 1, nada nos faltará. Não nos faltará sabedoria para educar nossos filhos, mesmo nos dias de maior cansaço. Não nos faltará doçura para falar com o nosso cônjuge, mesmo quando a mente estiver cheia de preocupações. Não nos faltará vigor para manter a nossa casa de pé, protegida sob a sombra das tuas asas. Deus não vai permitir que a sua estrutura desmorone. Ele está sustentando as colunas da sua vida e da sua família. Por isso, querida irmã, querido irmão, descanse nessa verdade. Deixe que a graça de Deus preencha as suas lacunas familiares. Se você deseja que essa corrente de paz e proteção envolva agora mesmo o seu lar, eu te convido a ter um gesto de entrega e amor. Escreva nos comentários o nome de cada membro da sua família, daqueles que você mais ama e deseja ver guardados pelo Senhor, colocando-os sob a cobertura desse pastorado divino que nunca falha. Pai amado, nós sabemos que essa exaustão extrema não é apenas um cansaço do corpo ou da mente, mas é também o reflexo de uma batalha espiritual que se trava nas regiões celestiais pela nossa paz. O inimigo de nossas almas sabe que se ele conseguir manter o seu coração em um estado de tristeza constante, de isolamento e de desespero, ele conseguirá paralisar a sua fé e destruir o seu testemunho. Por isso, neste momento, Senhor, nós nos levantamos em oração contra todo espírito de desânimo, contra toda a opressão que tenta aprisionar a mente do teu povo em uma masmorra de solidão e pensamentos de morte. Nós quebramos, em nome de Jesus, as correntes dessa solidão tóxica que faz o crente acrar que ninguém se importa, que Deus o esqueceu, ou que a única saída para a dor é desistir de tudo, abandonar o ministério, a família ou a própria vida. Neste momento, Senhor, nós clamamos pelos teus livramentos invisíveis. Quantas vezes nós fomos guardados de perigos que nem sequer chegamos a ver? Quantas vezes o Senhor nos livrou de armadilhas sutis da depressão, de pensamentos de autodestruição que sussurravam no nosso ouvido nas horas mais escuras da madrugada? Nós te pedimos, Pai, envia os teus anjos para guerrear por nós. A tua palavra nos garante no livro do profeta Isaías, no capítulo 54,
No versículo 17, que toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Essa é uma promessa de vitória absoluta para a sua vida. Nenhuma palavra de maldição, nenhum julgamento humano, nenhuma acusação que tenha sido lançada contra a sua dignidade ou contra a sua sanidade mental tem o poder de te derrubar, porque a sua justiça não vem dos homens. A sua justiça vem do próprio Deus. O Salmo 91, no versículo 11, nos dá a garantia desse cuidado angelical ao declarar: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não está caminhando sozinho nesta terra escura. Há um exército celestial acampado ao seu redor neste exato momento. Quando você sente que vai cair, as mãos invisíveis dos anjos do Senhor te sustentam para que você não tropece. Não aceite a mentira da solidão. Você é propriedade exclusiva de Deus. Um filho da luz que foi resgatado das trevas. E as trevas não podem prevalecer contra a luz que habita em você. Sinta agora esse abraço protetor de Deus que desfaz todo o medo, que dissipa toda a angústia e que arranca do seu peito aquela sensação de abandono que tanto te fez chorar. Pai amado, nós te pedimos que a tua mão curadora toque agora nas feridas mais profundas do nosso coração. Nós trazemos diante de ti aquelas marcas que ninguém consegue ver. As cicatrizes que foram deixadas pela traição de pessoas em quem nós depositamos toda a nossa confiança. As marcas das palavras duras, humilhantes e injustas que foram ditas contra nós. Às vezes por pessoas da nossa própria família. Pessoas que deveriam nos amar e nos apoiar, mas que preferiram nos apontar o dedo e nos diminuir. Essas palavras, Senhor, muitas vezes entram na nossa mente como flechas inflamadas e ficam se repetindo no silêncio da nossa memória, nos dizendo que nós não somos bons o suficiente, que nós nunca vamos conseguir vencer, que nós fomos abandonados porque não temos valor nenhum. Neste momento, Senhor, nós declaramos que essas mentiras não têm poder sobre a nossa identidade. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos. E a tua palavra, no Salmo 147, no versículo 3, nos traz um consolo inigualável ao afirmar que o Senhor sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Que imagem linda e delicada do nosso Deus, o Criador do universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, se inclina com amor e ternura para recolher os pedaços de um coração que foi quebrado pela dor do mundo. Ele não nos despreza quando estamos feridos. Ele não nos descarta como um objeto quebrado que perdeu a utilidade. Pelo contrário, Ele nos toma em seus braços de amor e, com as suas próprias mãos, começa a limpar cada ferida, aplicando o óleo da sua unção e o vinho da sua restauração, fechando as feridas com o fio da sua graça divina. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Nos lembra de qual é a nossa verdadeira natureza espiritual ao dizer: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Sinta o peso dessas palavras, querida irmã.
Querido irmão, o medo que paralisa você, a timidez que te faz querer se esconder do mundo, a sensação de incapacidade que te impede de avançar. Nada disso vem de Deus. O que Deus colocou dentro de você foi um espírito de fortaleza, de poder interior para vencer as adversidades. Um espírito de amor para perdoar os que te ofenderam e para continuar fazendo o bem sem desfalecer. E um espírito de moderação, que no texto original significa uma mente sã, uma mente equilibrada, que não se deixa dominar pela ansiedade ou pela loucura dos pensamentos negativos. Aproprie-se dessa verdade hoje. Você não é uma vítima abandonada das circunstâncias. Você é um herdeiro do Deus Altíssimo, revestido de autoridade espiritual para reinar em vida. Levante a sua cabeça agora mesmo. Deixe que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua mente uma nova clareza, um novo ânimo, uma energia que você achou que nunca mais teria. O Senhor está redefinindo o seu valor neste dia. Você não vale o que as pessoas dizem que você vale. Você não vale pelos erros que você cometeu no passado. Você vale o preço que foi pago por você na cruz do Calvário. O sangue precioso de Jesus Cristo. É por isso que você é precioso. É por isso que você é amado. É por isso que você não vai terminar os seus dias nessa caverna de esgotamento e dor. Pai amado, nós te agradecemos por essa cura profunda que está acontecendo agora no nível da alma de cada pessoa que acompanha esta oração. Nós sentimos o teu poder fluindo como uma corrente de águas vivas, limpando as impurezas do ressentimento, lavando a dor da rejeição, removendo o entulho das cobranças excessivas que nós mesmos nos impusemos. Nós recebemos, neste momento, o teu perdão e a tua libertação. Nós escolhemos perdoar aqueles que nos feriram, não porque eles mereçam, mas porque nós merecemos ser livres. Porque o nosso coração é um templo do teu Espírito Santo e não pode ser um depósito de lixo emocional. Nós nos perdoamos também pelas nossas próprias falhas, aceitando que somos humanos em processo de aprendizado e crescimento sob a tua maravilhosa tutela. Neste momento, Senhor, nós declaramos que uma nova estação de paz se inicia na nossa vida familiar e pessoal, onde havia brigas causadas pelo nervosismo do cansaço. Que passe a reinar a paciência e a compreensão mútua. Onde havia silêncio hostil e distância emocional entre os casais. Que o Senhor restabeleça o diálogo amoroso e a cumplicidade. Onde havia preocupação excessiva com o futuro dos filhos. Que se estabeleça uma confiança inabalável de que a tua mão está guiando os passos de cada um deles. Nós blindamos as portas e as janelas das nossas casas com o sangue do Cordeiro, proibindo que qualquer espírito de divisão, de desespero ou de ruína encontre espaço para habitar no nosso lar. A nossa casa pertence ao Senhor, e nela habitará a tua presença gloriosa todos os dias de nossa vida. Obrigado, Deus bondoso, porque sentimos que a nossa alma está sendo restaurada a cada palavra proferida nesta oração. O cansaço que antes parecia um peso de chumbo agora começa a se transformar em leveza. A mente perturbada encontra o seu porto seguro na tua paz. E o coração ferido sente o toque suave do teu amor que tudo cura
nós nos preparamos para caminhar de cabeça erguida, com os olhos fixos em Ti, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar lá até o fim. Nós louvamos o Teu santo nome e Te entregamos toda a nossa gratidão. No nome poderoso e eterno de Jesus Cristo. Pai amado, neste momento de silêncio e de profunda comunhão espiritual, quando as nossas próprias dores já foram depositadas no Teu altar e a nossa alma começa a experimentar os primeiros sinais de alívio, nós queremos dar um passo além. Nós queremos ampliar a nossa visão e olhar para o lado, compreendendo que não estamos caminhando sozinhos nesta jornada terrena. Senhor, a nossa dor individual, por mais intensa que pareça, é um reflexo de uma dor coletiva que assola a humanidade. Enquanto nós estamos aqui, buscando a Tua presença através desta oração, nós somos lembrados de que existem milhares de outras pessoas, espalhadas por diferentes cantos do mundo, que estão conectadas a nós neste mesmo instante pelo mesmo sentimento de exaustão. Há uma multidão silenciosa de irmãos e irmãs que também estão assistindo a este vídeo, que também estão deitados em seus quartos com as luzes apagadas, ou sentados na beira da cama com a cabeça entre as mãos, carregando exatamente o mesmo peso invisível, a mesma máscara de ferro que esmaga a alma, e as mesmas lágrimas que insistem em cair no silêncio da noite. Neste momento, Senhor, nós queremos interceder por cada uma dessas vidas. Nós nos unimos em um só coração e em uma só fé para abraçar espiritualmente aqueles que sentem que chegaram ao fim da linha. Nós clamamos, Pai amado, por aquela mãe que chora escondida no banheiro para que os seus filhos não a vejam desabar. Por aquele pai que sente o peso do desemprego e da escassez esmagando a sua dignidade de provedor. Por aquele jovem que se sente completamente perdido no meio das cobranças do mundo moderno e que já não vê mais sentido em continuar lutando. Senhor, alcança com o Teu amor aquelas pessoas que estão místicas, murchas, paralisadas na beira do abismo da depressão clínica. Nós oramos por aqueles que perderam a capacidade de chorar, cujas lágrimas secaram e cujo coração se transformou em um deserto árido de sentimentos, onde a dor é tão profunda que já nem sequer se faz notar através do choro, mas sim através de uma apatia assustadora e de um vazio existencial que parece engolir tudo ao redor. Para essas almas que estão completamente sem palavras, que não sabem mais o que dizer para Ti, que não têm forças para formular uma frase de oração, nós queremos lembrar a promessa maravilhosa que está registrada na Tua santa palavra, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. O texto nos diz: de igual modo também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai amado, que revelação gloriosa e reconfortante para os dias de cansaço extremo. O Senhor sabe que haverá momentos na nossa vida em que a dor será tão aguda, tão lacerante, que a nossa mente simplesmente não conseguirá processar as palavras necessárias para falar contigo. Nesses dias de silêncio absoluto, quando a única coisa que conseguimos fazer é suspirar de cansaço ou soluçar de dor, o Teu Espírito Santo não nos abandona. Pelo contrário, Ele se aproxima de nós.
Ele se assenta ao nosso lado no meio da nossa fraqueza e assume a responsabilidade de traduzir os nossos sentimentos para o idioma do céu. Aquele suspiro profundo que você dá ao final de um dia exaustivo, aquela respiração ofegante que expressa uma angústia que você não sabe explicar, aquele silêncio pesado que te impede de falar. Tudo isso é recolhido pelo Espírito Santo. Ele pega esses gemidos que não podem ser expressos por palavras humanas e os transforma em uma intercessão perfeita, pura e poderosa diante do trono do Pai. O Espírito Santo conhece a fundo o seu coração. Ele sabe exatamente do que você precisa antes mesmo que você perceba. E ele se torna o seu advogado divino. Aquele que clama por você quando a sua própria voz falha. Você não precisa se preocupar em fazer uma oração bonita, eloquente ou cheia de termos teológicos quando estiver esgotado. Deus não está procurando a sua oração perfeita. Ele está procurando o seu coração sincero. Deixe que o Espírito Santo faça o trabalho por você. Sinta-se abraçado e compreendido por esse Deus que lê o seu silêncio e que interpreta o seu cansaço como um clamor de fé. Pai amado, enquanto nós mamos nessa verdade maravilhosa de que o Teu Espírito intercede por nós sentimos o nosso coração se encher de uma paz que não pertence a este mundo. E é justamente sob o efeito dessa paz celestial que nós queremos dar um passo ainda mais profundo na nossa caminhada espiritual. Um passo de maturidade e de entrega absoluta, que é a prática da gratidão antecipada. Senhor, é muito fácil ser grato quando tudo está indo bem. Quando as portas estão abertas, quando o corpo está cheio de saúde, quando as finanças estão abundantes e quando a família vive em perfeita harmonia. Qualquer pessoa, mesmo aquela que não tem fé, consegue agradecer diante de um banquete de bênçãos. No entanto, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que aprendeu o segredo de erguer um altar de adoração e ação de graças no meio do deserto. Na hora da escassez, na noite escura da dor e da incerteza, nós queremos declarar a nossa gratidão a Ti hoje. Senhor, não apenas pelas bênçãos que já recebemos e que são muitas, mas também por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Nós Te agradecemos antecipadamente pela cura que ainda não se manifestou no nosso corpo físico, mas que já foi decretada no mundo espiritual. Nós Te agradecemos pela They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... restauração do nosso casamento. Mesmo quando hoje tudo o que vemos são brigas e distância. Nós Te agradecemos pela porta de emprego que vai se abrir. Mesmo quando a nossa carteira de trabalho continua em branco. Nós Te agradecemos pela libertação daquele familiar que está preso nos vícios. Mesmo quando hoje ele ainda parece estar longe da Tua presença. Essa gratidão que se antecipa ao milagre é a maior expressão de fé que um ser humano pode apresentar a Ti.
pois ela demonstra que nós não confiamos apenas nas tuas mãos que dão, mas nós confiamos acima de tudo no teu caráter que nunca falha. A tua palavra nos exorta. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, a fazer exatamente isso, ao dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note bem, meu Pai, que a tua palavra não nos pede para dar graças por todas as coisas, mas sim em todas as circunstâncias. Nós não somos obrigados a agradecer pela dor em si, pela doença, pela perda ou pela injustiça, pois essas coisas são frutos de um mundo decaído. Mas nós somos chamados a dar graças no meio da dor, no meio da doença, no meio da provação, porque nós sabemos que mesmo nessas situações difíceis, o Senhor está conosco, trabalhando para o nosso bem, nos moldando, nos fortalecendo e nos preparando para algo muito maior. Dar graças em tudo é o segredo para desarmar o inimigo. É a chave para abrir as janelas dos céus e derramar o óleo da alegria divina sobre a cabeça daquele que chora. Quando nós escolhemos agradecer em vez de murmurar, nós estamos edificando a nossa vida sobre uma rocha inabalável. Nós nos tornamos como aqueles que estão descritos no Salmo 125, no versículo 1, que nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte Sião, Senhor, era uma fortaleza natural, uma montanha sólida, firme, que resistia a todas as tempestades, a todos os ventos fortes e a todas as tentativas de invasão dos inimigos. Assim é a vida daquele que confia inteiramente em ti e que pratica a gratidão diária. As tempestades da vida podem vir com toda a sua força. Os ventos da ansiedade podem soprar com violência contra a sua mente. Os traumas do passado podem tentar balançar a sua estrutura, mas você não será abalado. Você permanecerá firme, enraizado no amor de Deus. Porque a sua segurança não depende das circunstâncias instáveis deste mundo, mas depende do Deus eterno que permanece fiel para sempre. Neste momento, Senhor, nós sentimos que o fardo que antes nos esmagava foi completamente retirado. Aquela máscara pesada de fortaleza artificial que fomos obrigados a usar diante das pessoas foi deixada para trás, quebrada aos teus pés. E no seu lugar, o Senhor colocou uma coroa de alegria, uma veste de louvor e um espírito de paz profunda. Nós não precisamos mais fingir. Nós podemos ser simplesmente quem somos em Ti. Filhos amados, cuidados, protegidos e sustentados pela Tua imensa graça. Nós entregamos a Ti toda a nossa ansiedade, todo o nosso cansaço, todas as nossas preocupações com o dia de amanhã, sabendo que o amanhã pertence a Ti e que o Senhor já está lá, preparando cada detalhe para o nosso bem. Nós queremos abençoar, Pai amado, o dia que se inicia para cada pessoa que ouve esta oração. Que este novo dia não seja apenas mais um dia de luta e de desgaste, mas que seja o início de um tempo de refrigério, de restauração física e espiritual. Nós clamamos por uma injeção de ânimo novo no corpo de cada irmão e de cada irmã.
Que as dores físicas desapareçam. Que a fadiga crônica seja substituída por uma energia fresca e renovada que vem diretamente do teu trono de graça. Que a mente de cada um deles seja protegida contra todo pensamento de derrota, contra toda mentira do inimigo e contra toda cobrança excessiva. Que eles possam caminhar hoje de cabeça erguida, com um sorriso sincero nos lábios, sentindo a leveza de quem sabe que tem um Pai que cuida de tudo. Pedimos também, Senhor, que o teu favor divino vá adiante de nós neste dia, abrindo portas que pareciam trancadas, promovendo encontros abençoados, trazendo soluções inesperadas para problemas antigos e enchendo o nosso lar com a tua doce presença. Que a nossa casa seja um refúgio de paz, um lugar onde o teu Espírito tem total liberdade para habitar e operar milagres. Nós nos recusamos a olhar para trás. Nós nos recusamos a pegar de volta aquele fardo pesado que acabamos de entregar a ti. Nós escolhemos caminhar na liberdade para a qual Cristo nos libertou, guardando no fundo da nossa alma essa paz que excede todo o entendimento humano e que nos garante que tudo ficará bem. Fica conosco, Pai amado, ao longo de todas as horas deste dia. Que a tua voz nos guie em cada decisão. Que o teu amor nos proteja em cada passo e que a tua graça nos sustente em qualquer situação. Nós te agradecemos por este momento precioso de oração e de cura interior. E nós nos preparamos para nos encontrar novamente amanhã, bem cedo, para continuarmos juntos esta jornada maravilhosa de fé, intimidade e adoração na tua santa presença. Que a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar hoje e para todo o sempre. Amém. Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que você está exausto. Eu sei que quando você abre os olhos pela manhã, a primeira coisa que você sente não é a alegria de um novo dia, mas um peso esmagador no peito. Uma vontade profunda de fechar os olhos novamente e simplesmente desaparecer por um instante. O seu corpo dói, mas não é uma dor física comum. É a dor de uma alma que está carregando um fardo pesado demais por tempo demais. Você acorda e sente como se a sua energia tivesse sido completamente drenada durante a noite. O sono não te restaurou. O descanso não veio. E a sua mente continuou correndo em círculos, tentando resolver problemas que parecem não ter solução. Você olha para o teto e sente um vazio imenso. Uma sensação de que as suas forças acabaram e que você está operando apenas no limite do seu limite. A verdade é que você está cansado de lutar. Cansado de carregar o mundo nas costas. Cansado de fingir que tudo está bem, quando, na verdade, tudo está desmoronando por dentro. Nós vivemos em um mundo que nos exige uma força constante, uma produtividade inabalável, uma postura de vencedor que nunca falha. E você aceitou esse papel. Você se tornou a fortaleza de muitas pessoas. Você é aquela pessoa a quem todos recorrem quando precisam de ajuda, quando precisam de um conselho, de um ombro amigo, de um suporte financeiro ou emocional. Você aprendeu a sorrir mesmo quando o seu coração estava chorando. Você aprendeu a dizer que está tudo bem,
que você aguenta firme, que você dá conta de tudo. Mas, por trás desse sorriso ensaiado e desse tom de voz firme que você usa para acalmar os outros, existe um ser humano que está pedindo socorro em silêncio. Existe uma criança assustada dentro de você que só queria um abraço, que só queria ouvir que está tudo bem, não ser forte o tempo todo. Essa pressão invisível para manter as aparências, para não decepcionar os filhos, o cônjuge, os pais ou os colegas de trabalho, é uma das formas mais dolorosas de escravidão emocional. Você se tornou prisioneiro da sua própria força. E então chega a noite. O barulho do mundo finalmente silencia. As pessoas que dependem de você estão dormindo. O telefone para de tocar. É nesse momento, na solidão do seu quarto, sob a penumbra da noite, que a máscara cai. É quando o silêncio se torna ensurdecedor e as lágrimas que você segurou o dia inteiro com tanto esforço, finalmente encontram o caminho livre pelo seu rosto. Você chora baixinho para não acordar ninguém. Você chora porque a dor acumulada é grande demais para ser contida. Você chora de cansaço, chora de frustração. Chora por se sentir tão absurdamente sozinho no meio de tanta gente. É uma solidão profunda, aquela que vem da sensação de que ninguém realmente te conhece, de que ninguém enxerga a sua dor por trás da sua utilidade. As pessoas amam a sua força, mas parecem ignorar a sua fragilidade. E você se pergunta se algum dia esse peso vai aliviar, se algum dia você poderá simplesmente descansar sem sentir culpa. Mas eu quero que você respire fundo agora. Pare por um instante. Deixe o ar entrar nos seus pulmões de forma lenta e profunda. Eu quero te dizer algo que o seu coração precisa ouvir desesperadamente hoje. Deus está vendo você. Ele viu cada lágrima que molhou o seu travesseiro na noite passada. Ele ouviu o suspiro silencioso que você deu antes de sair da cama hoje de manhã. Ele não olha para você esperando que você seja um super-herói. Ele não precisa da sua máscara de perfeição. Enquanto o mundo exige que você seja forte, Deus te convida a ser frágil diante dele. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe que você é pó. E ele não se escandaliza com o seu cansaço. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus nos traz um ensinamento que é um verdadeiro bálsamo para a alma cansada. O texto diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero que você preste muita atenção na palavra lançar. No idioma original em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra tem um significado muito mais forte do que simplesmente depositar ou colocar delicadamente. Lançar significa arremessar, jogar com força, desprender-se de algo que está te machucando para que caia nos braços de outro. É o ato de pegar esse fardo pesado, essa ansiedade que está sufocando a sua respiração, esse cansaço extremo que paralisa os seus passos, e jogar com toda a sua força para os pés de Jesus. Lançar significa que você não vai mais tentar carregar isso sozinho. Significa tirar o peso dos seus ombros e transferi-lo inteiramente para aquele que tem ombros largos o suficiente para suportar o peso do universo.
Lançar a sua ansiedade sobre ele é também um ato de desapego daquela falsa necessidade de controle. Nós ficamos esgotados porque tentamos controlar o futuro. Tentamos controlar o que as pessoas pensam de nós. Tentamos garantir que nada dê errado. Mas a verdade é que nós não temos o controle de nada. E quando tentamos ser Deus na nossa própria vida, o resultado é sempre o esgotamento, a estafa, o colapso emocional. Quando você lança sobre ele a sua ansiedade, você está dizendo: Senhor, eu não consigo resolver isso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho forças para consertar essa situação.